Ontem à tarde nós tivemos um protesto, mais um, não foi o primeiro, aqui em Criciúma, referente à possível perda da terceira vara do trabalho em Criciúma em função da instalação da mesma em Itapema, no litoral norte. A Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região consultou juízes também são contrários à ideia da retirada da jurisdição dessa terceira vara aqui de Criciúma lá para Itapema. A presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região está conosco para a gente repercutir esse tema. É a juíza do trabalho Patrícia Santana, que conversa conosco agora aqui na Rádio Cidade em Dia. Doutora Patrícia, Rádio Cidade em Dia, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e a gente poder esclarecer um pouco sobre esse assunto, sobre a consulta que fizemos aos magistrados e o que foi decidido. Enfim, muito obrigada. Nós que agradecemos. Então, nessa consulta, o que foi constatado a respeito desse tema que está inquietando aqui os servidores, principalmente, estão muito preocupados com essa possibilidade, doutora Patrícia. Sim, diante dos estudos que existem, aventando a possibilidade da retirada da terceira vara de Criciúma e instalação de uma vara nova na cidade de Itapema, a Matra 12 resolveu consultar seus associados a fim de verificar qual a posição que tomaria nesta matéria. A expressiva maioria decidiu pela Matra 12 atuar contrariamente à retirada da vara do trabalho de Criciúma. Isso. E os magistrados, em geral, constatam que existe demanda para manter essa vara aqui, que daqui a pouco a perda dessa vara poderá acarretar em problemas para dar conta da demanda aqui em Criciúma? São várias as situações que, inclusive, estão sendo ainda objeto de estudo pela Matra, porque a Matra pretende se manifestar nesse processo que está tramitando e em que se pretende, que se tem a intenção de retirar uma das varas de trabalho de Criciúma. Uma das questões é o fato de que, desde 2017, com a reforma trabalhista, nós não temos ainda uma estabilidade no número dos processos distribuídos, e isso não só em Criciúma, mas como em todas as cidades do Brasil. O que aconteceu? Em 2017 veio a reforma trabalhista, trouxe outras normas de acesso à justiça, e isso ocasionou uma redução do número de processos trabalhistas, não só em Criciúma, mas em todas as cidades do Brasil. Na sequência, em 2018 e 2019, nós imaginávamos que começaríamos a ter um retrato do que viria a ser a distribuição de número de processos na Justiça do Trabalho, mas na sequência nós tivemos a pandemia, já em 2020, 2021 e em 2022 ainda enfrentamos a pandemia. Então, desde 2017 até agora, nós não temos uma estabilidade e uma segurança no que se refere ao número de processos distribuídos na Justiça do Trabalho no Brasil. Eu acredito que a partir dos próximos anos nós poderemos ter. E se houve uma redução do número de processos distribuídos em Criciúma, e esse é um dos motivos pelos quais se pretende tirar a vara do trabalho de Criciúma, nós temos uma redução do número de processos em várias cidades do Brasil também. Então, neste momento, a Matra 12 não vê com segurança essa redução de número de processos em Criciúma como requisito para a retirada da vara do trabalho da cidade. Porque é natural que, se existe uma demanda, ela tenha caído, né, no período da pandemia. Isso, imagino, não tenha sido exclusividade de Criciúma, né, doutora Patrícia? Não, inclusive durante a pandemia as ações mudaram um pouco de objeto, e isso variou conforme cada uma das cidades e conforme o que ia acontecendo nas cidades. Algumas cidades tiveram questões mais voltadas à pandemia em si, outras mais relacionadas ao término do contrato de trabalho, como verbas rescisórias. Então a gente não tem uma estabilidade, uma segurança como a gente sempre teve até 2017 com a reforma trabalhista. E existe um outro dado
Vamos retomar o contato com a juíza que está conversando conosco sobre essa situação que é inquietante, é preocupante, porque vamos lá. Temos uma justiça do trabalho aí, atuando, com demandas frequentes, constantes, que é requerida o tempo inteiro pelo cidadão. E tem fila, tem demora, os processos precisam tramitar, os processos precisam de respostas. Os magistrados têm N processos sobre as suas mesas para dar conta. Se você retira uma vara das que aí estão instaladas, você retira toda uma estrutura. Você retira juiz, auxiliares, equipe e todo o processo. Todo o processo sofre prejuízo. Todo o processo sofre recuo. Todo o processo é retraído. E a grande preocupação é a seguinte: dar conta do processo, dar conta da vazão dos procedimentos com menos estrutura. Por isso que o apelo, e outra situação que foi colocada ainda ontem pelos profissionais envolvidos no protesto, que são servidores da Justiça do Trabalho aqui em Criciúma, é a seguinte questão: eles vão ter que ser transferidos para Itapema, vão ter que aceitar a ida para Itapema, são pessoas que moram aqui, que estão estabelecidas aqui, vão ter que ir para Itapema ou então abrir mão do serviço público. Vejam só a quantidade de questões que envolve. Seria o aparelho todo funcionando de forma saudável aqui, o interesse dos advogados, por isso a OAB está no circuito também, para corresponder às expectativas, não é? E ainda todo o processo, como é que fica dar conta dos procedimentos que temos aqui. Eis o assunto, eis a questão, ouvimos, não estamos conseguindo retomar o contato por um problema técnico lá com a doutora Patrícia, nos parece que ela ficou sem bateria no celular, algo assim, mas enfim, o tema no todo está colocado aqui. A preocupação é, vamos perder essa vara da Justiça do Trabalho ou não? A pressão está colocada.